Olá! Hoje é dia de Século News, edição especial. E neste sábado de Aleluia, você vai ver como foi emocionante o encontro do Papa com os jovens. E na Síria, cardeal fala que a falta de atendimento médico mata mais que a guerra. O Papa Francisco celebrou a missa de Domingo de Ramos no Vaticano para milhares de pessoas e deu uma atenção especial aos jovens. A Semana Santa começou em Roma com a missa do Domingo de Ramos, celebrada pelo Papa Francisco. Ele liderou esta procissão, que é uma lembrança da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém antes de sua paixão. Em sua homilia, o Papa explicou que a alegria que acompanha as experiências de Cristo nem sempre é bem-vinda. É uma alegria insuportável para aqueles endurecidos pela dor, sofrimento e miséria. Muitos pensam dentro de si, olhe, que pessoas rudes. É uma alegria intolerável para aqueles que esqueceram as muitas oportunidades que lhes foram dadas. Gioia intollerabile per quanti hanno perso la memoria e si sono dimenticati di tante opportunità ricevute. O Papa também disse que essa atitude faz as pessoas se sentirem justas e superiores às outras. O choro vem da calúnia e falso testemunho. E così nasce il grido. Aqui vem o grito daqueles que não tremem a voz para gritar, crucifica-o. Não é um choro espontâneo, mas um grito produzido, armado de descrédito, com calúnia e que provoca falso testemunho. É o grito daqueles que distorcem a realidade e inventam histórias para sua própria conveniência, sem preocupação com o nome dos outros. Provocare testimonianze false. E la voce di chi manipola la realtà e crea una versione a proprio vantaggio e non ha problema a incastrare altri per cavarsela. No Domingo de Ramos, a Jornada Mundial da Juventude também é tradicionalmente celebrada. Portanto, havia muitos jovens na praça, tanto para este evento como também pelo encontro pré-sinodal que estava sendo concluído. Esses jovens deram ao Papa Francisco o documento final de sua semana de trabalho em Roma. Como o Papa nem sempre está tão próximo, os jovens aproveitaram a oportunidade para tirar uma selfie, para compartilhar o encontro. O Papa Francisco respondeu com este comentário bem-humorado. Avete visto? Oggi non si può concepire un giovane senza fare un selfie. O Papa pediu aos jovens que não permanecessem em silêncio e não permitissem que ninguém permanecesse em silêncio. Ele também os incentivou a continuar se preparando para a JMJ no Panamá em 2019. No final do encontro pré-sinodal, Papa Francisco ouviu os jovens e recebeu muitos agradecimentos por isso. Usted y toda la Iglesia, Santo Padre, puede estar seguro de que pueden contar con nuestras oraciones. Muchas gracias. Foi assim que os jovens entregaram o documento final do pré-sínodo ao Papa. Foi o resultado do encontro que reuniu em Roma 300 jovens de todo o mundo e contou com contribuições de outros 15 mil da web. O encarregado de entregá-lo ao Papa Francisco foi Itzac, do Panamá, país que coloca os jovens no centro do próximo evento, a JMJ 2019. Eu cheguei, dei o documento e disse: Santo Padre, posso te abraçar? Ele disse, claro. Eu abracei e disse, nós amamos você, o Panamá ama você e os jovens estão esperando por você na Jornada Mundial da Juventude. Então ele me respondeu, muito bem, eu estarei lá. Foi magnífico e ele disse que está muito feliz por nós. Pode-se sentir a proximidade dele conosco. Enquanto Itzac era o representante do Panamá, na reunião pré-sinodal, Martim representava El Salvador. Ambos são gratos pela oportunidade de terem sido ouvidos. Estávamos esperando por essa oportunidade há muito tempo. Quando o Papa Francisco nos abordou depois da missa, as mesmas palavras foram ouvidas repetidas vezes. Obrigado por ouvir.
O documento foi desenvolvido de segunda a sexta-feira e os participantes foram divididos em 26 grupos. Havia 2 documentos anteriores ao definitivo que apontam para a necessidade de uma igreja mais aberta e misericordiosa. O documento recolhe todas as necessidades que temos como jovens, os desafios, as provações, tudo o que os jovens querem, tudo o que os jovens pedem, o que precisamos. Os jovens exigem o acompanhamento da igreja, dos nossos bispos, dos nossos sacerdotes. O documento em si contém muito. Belkis e Daniela vêm da América Central. Elas estão satisfeitas com o texto e tentaram torná-lo uma realidade para o seu continente sem maquiagem alguma. Estamos muito felizes. Representando a América Latina, fizemos muitas contribuições para que as necessidades de nossos jovens sejam ouvidas. Migração, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, desafios presentes no cotidiano dos jovens. O documento final dá uma visão ao Papa e aos bispos participantes do Sínodo de que, às vezes, a Igreja parece muito severa e muito moralista, e que, em outras ocasiões, é difícil entender a lógica de que sempre foi feito assim. Eles também lamentam que muitos jovens tenham deixado a Igreja porque se sentiram julgados e rejeitados. Eles desejam fazer parte de uma igreja que também os encontre criativamente em novos lugares, como bares, academias ou estádios de futebol. O Encontro Mundial das Famílias foi criado em 1994 por João Paulo II. E um dos organizadores deste evento falou sobre o objetivo do encontro. Veja só. O Papa Francisco encerrará o Encontro Mundial das Famílias em Dublin nos dias 25 e 26 de agosto. Carlos Simon é um dos principais organizadores deste evento do Vaticano, que reunirá famílias na Irlanda de pelo menos 100 países. 10.000 pessoas se inscreveram. Este evento tem como objetivo lembrar ao mundo que o Evangelho da Família é uma boa notícia e é uma ocasião para as famílias cristãs se encontrarem e compartilharem experiências. Elas podem sentir o calor e a proximidade de outras famílias de outros continentes, ambientes e lugares que não poderiam se encontrar de outra maneira. A reunião começará em 21 de agosto e, de 22 a 24, haverá um congresso mundial. O Papa participará de um festival com famílias no dia 25 e, no domingo, celebrará a missa de encerramento. O tema da semana será a exortação apostólica sobre o amor. Amores Letícia. O Evangelho da Família, como diz o Papa, é aquela alegria que às vezes o mundo não tem. É viver plenamente a vida em família, onde na família há rendição, há doação, onde o perdão é vivido, o amor é vivido pelo outro. É isso que queremos que as famílias cristãs transmitam ao mundo e à sociedade em geral na reunião de Dublin. João Paulo II lançou esses encontros em 1994 durante o Ano Internacional da Família, convocado pela ONU. A cada 3 anos, os papas convidam as famílias a se encontrarem em algum lugar do mundo. A última vez foi na Filadélfia, em setembro de 2015. Acontece em Roma o Encontro Internacional Unive. Jovens de 100 países estão reunidos para discutir problemas sociais. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao Encontro Unive, em Roma, que reúne milhares de jovens para refletir sobre questões sociais e vivenciar a Páscoa junto ao Papa. Na carta, o Papa Francisco pediu à juventude para cultivar a amizade com Cristo, se questionando frequentemente: o que Jesus faria no meu lugar? O que eu posso fazer para ficar mais parecido com Ele e levá-lo a outras pessoas? Ele os convidou a procurar em Deus, na oração, nos sacramentos, em todas as circunstâncias da vida e ainda nas pessoas à sua volta, seus amigos, familiares, colegas de estudo e nos mais necessitados e esquecidos do mundo, em quem a face de Cristo se reflete de um modo mais claro. Ele se despediu com um pedido concreto. Eu os convido a saírem de si mesmos, a superarem a busca pelo conforto e o egoísmo de pensarem somente em suas preocupações para poderem seguir o caminho do encontro aos necessitados e servi-los com o seu talento.
O Encontro Nive começou em 1968 sob a liderança de São José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei. Neste ano, 2.500 jovens de 100 países participam do evento para refletir o tema Repense o Futuro. Eles vão apresentar ao Papa Francisco um conjunto de iniciativas sociais e um mosaico dedicado a Maria, Mãe da Igreja, para os cristãos da Síria. Na Síria, a falta de assistência médica mata mais do que a guerra que já dura 7 anos. Essa é a afirmação do cardeal Mário Zenari, que compara a situação no país a um verdadeiro inferno. Por mais um ano, o mês de março marca uma triste comemoração. O início da guerra na Síria, que completa agora 7 anos. Um conflito no qual as consequências têm sido as piores para as mesmas pessoas, mulheres e crianças. Sem uma solução à vista e frente ao sofrimento constante de pessoas inocentes, a Igreja tem feito uma pergunta. Mediante este cenário, tenho me perguntado muitas vezes: o que a Igreja pode fazer para defender o bem precioso e frágil da paz e para proteger a dignidade humana? A resposta encontrada pela Conferência Episcopal Italiana, a Fundação AVSI e outras organizações internacionais tem sido oferecer tratamento gratuito a 40 mil pacientes por 3 anos. Graças a essa iniciativa, Hospitais Abertos, 2 hospitais em Damasco e 1 em Alepo vão ser beneficiados. É um raio de esperança para milhares de feridos pela guerra e para muitas outras pessoas que, diante da carência provocada pelo conflito, têm que tomar decisões drásticas, como escolher entre pagar um médico ou comer. Hoje, cerca de 80% da população síria vive em condições de pobreza. Aproximadamente 11 milhões não têm acesso aos serviços de saúde, sendo que 40% destes são crianças, e quase metade dos hospitais públicos foram destruídos. Por isso, há uma grande necessidade de assistência médica gratuita, acessível a todos. Calcula-se que 400 a 500 mil pessoas tenham sido mortas, mas tem sido comprovado que mais pessoas morrem por falta de tratamento médico do que por bombas. A guerra na Síria já se juntou ao grupo de conflitos esquecidos pela humanidade, apesar de sua população continuar passando pelo inferno. Foi assim que o cardeal Zenari, núncio em Damasco nos últimos 9 anos, descreve a situação neste país martirizado. Para mim, a Síria é como o homem pobre que, caminhando de Jerusalém para Jericó, foi atacado por ladrões. Não é meu papel dizer quem são os ladrões. A comunidade internacional pode chamá-los como quiser. São ladrões que têm assaltado, massacrado, golpeado e abandonado a Síria à beira do caminho. Esta é a imagem da Síria depois de 7 anos de guerra. Há bons samaritanos, como as organizações humanitárias ou igrejas, mas muitas vezes os bons samaritanos são alvos ou acabam sendo vítimas de balas perdidas. De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde, mais da metade dos 111 hospitais públicos na Síria não funcionam mais, assim como os 1.806 centros de atendimento. O país também perdeu a maioria de seus profissionais de saúde. Há ainda muito a se fazer antes que a tão esperada paz chegue. Enquanto isso, o desafio é sobreviver em meio a este caos, que tem sido chamado inferno. Eu fico por aqui, volto sábado que vem com mais notícias da Igreja ao 12:30. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana.